Desafio de Matemática 31. O enigma dos três algarismos. A média das permutações termina em 5. O enunciado deste desafio é o seguinte. Seja M um número inteiro positivo de três algarismos, tal que o algarismo das centenas é menor que o das dezenas. E este é menor que o das unidades. Sabendo que a média aritmética de todos os números de três algarismos obtidos pela reordenação dos algarismos de M termina em 5. Determine todos os possíveis valores de M. Vamos começar por analisar o enunciado. Passo 1. Compreender os três algarismos C, D, U. Temos um número M de três algarismos. C, o algarismo das centenas. D, o algarismo das dezenas. U, o algarismo das unidades. O número M escreve-se como C, D, U. O algarismo C não pode ser 0. Porque o 0 à esquerda perde o valor e o número passaria a ter apenas dois algarismos. Então a ordem das centenas pode conter os algarismos de 1 a 9. E sem mais restrições, as ordens das dezenas e das unidades podem conter os algarismos de 0 a 9. Segundo a regra de restrição do enunciado, C é menor do que D, e D é menor do que U. Então o algarismo das dezenas tem que ser um qualquer algarismo de 2 a 9, mas sujeito à restrição C é menor do que D. E o algarismo das unidades tem que ser um qualquer algarismo de 3 a 9, mas sujeito à restrição D é menor do que U. Então o número M escreve-se C, D, U, com três algarismos diferentes, em ordem crescente da esquerda para a direita. Passo 2. As combinações possíveis, permutações. Depois de escolhidos três algarismos, C, D, I, U, quantos números novos podemos criar, mudando a ordem desses algarismos? Essa mudança de ordem, em matemática designamos por permutação. 1. Temos os nossos três algarismos, C, D, I, U, e temos um grupo de três posições. O nosso número, com a ordem das centenas, a ordem das dezenas e a ordem das unidades. 2. Usando os três algarismos, como podemos preencher as três posições? Para preencher a primeira posição, temos três opções, que são os três algarismos, C, D, I, U. Para preencher a segunda posição, temos 3 menos 2 opções, que são os dois algarismos que sobram, depois de termos escolhido um algarismo para a primeira posição. E para preencher a terceira posição, temos 3 menos 2, uma opção, que é o algarismo que sobra, depois de termos escolhido os algarismos para a primeira e segunda posições. Tendo por base a metodologia para o preenchimento das três ordens. Para sabermos o total de combinações, multiplicamos as opções de cada posição. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. E que em matemática designamos por 3 fatorial. E os 6 números que podemos obter são estas 6 combinações que resultam das permutas dos três algarismos, pelas três ordens de número. Por exemplo, se C é igual a 1, D é igual a 5, e U é igual a 9. A restrição C é menor do que D, menor do que U, garante que, dos 6 números formados com aqueles algarismos, 159, 195, 519, 591, 915 e 951. Apenas um único número, o 159, cumpre a restrição de ordem crescente. Isso acontece para qualquer terno de algarismos distintos que se escolha. Haverá sempre 3 fatorial, ou seja, 6 permutações. Mas se os ordenarmos do mais pequeno para o maior, apenas uma única permutação respeita a regra.
Ou seja, a média aritmética é calculada usando todos os 6 números, independentemente de os outros 5 não cumprirem a restrição original do M. A restrição serve apenas para definir se o número M é solução. Passo 3. A grande soma. O desafio diz-nos que média aritmética dos 6 números deve ser um número em que o algarismo das unidades é o 5. E para calcular esse valor, primeiro, é necessário somá-los. E segundo, dividir pelo número de parcelas, que é 6. Recordando o algoritmo da adição, começamos por somar os algarismos da coluna das unidades, e depois passamos para as colunas das dezenas e das centenas. Observando a coluna das unidades, podemos confirmar que os algarismos C, D, I, U aparecem 2 vezes como parcelas. Então, a soma da coluna das unidades é 2 vezes C, mais 2 vezes D, mais 2 vezes U. Ou seja, 2 vezes C, mais D, mais U. Observando a coluna das dezenas, podemos confirmar que os algarismos C, D, I, U aparecem 2 vezes como parcelas. Então, a soma da coluna das dezenas é 2 vezes 10 vezes C, mais 2 vezes 10 vezes D, mais 2 vezes 10 vezes U. Ou seja, 20 vezes C, mais D, mais U. Observando a coluna das centenas, podemos confirmar que os algarismos C, D, I, U aparecem 2 vezes como parcelas. Então, a soma da coluna das centenas é 2 vezes 100, vezes C, mais 2 vezes 100, vezes D, mais 2 vezes 100, vezes U. Ou seja, 200 vezes C, mais D, mais U. Somando todas as parcelas, as unidades, as dezenas e as centenas, obtemos 222 vezes C, mais D, mais U. Passo 4. O cálculo da média aritmética. Efetuando os cálculos, obtemos 37 vezes C, mais D, mais U. Passo 5. A tabuada dos 7. O enunciado do desafio diz-nos que a média aritmética termina em 5. E se a média aritmética é igual a 37 vezes C mais D mais U, significa que o algarismo das unidades da média aritmética é o algarismo 5. Recorrendo à matemática básica, como é que uma multiplicação por 37 termina num algarismo 5? Numa multiplicação por 37, o algarismo das unidades do produto depende exclusivamente do 7. Ou seja, do algarismo das unidades do fator 37. Analisando a tabuada dos 7, podemos concluir que a única forma de o número da média aritmética terminar em 5 é que a soma pela qual multiplicamos, ou seja, C mais D mais U, tem de terminar também em 5. Passo 6. Os valores extremos da soma, C mais D mais U. Tendo em conta a regra entre os 3 algarismos, C, D, I, U, a soma mínima desses algarismos é 1 mais 2, mais 3, ou seja, 6. Do mesmo modo, tendo em conta a regra entre os 3 algarismos, C, D, I, U, a soma máxima desses algarismos é 7 mais 8, mais 9, ou seja, 24. Passo 7. Calcular o valor da soma, C, mais D, mais U. Qual será o valor da soma, C, mais D, mais U, que termina em 5, e que esteja localizado no intervalo 6 a 24? Como podemos confirmar, o único número entre 6 e 24 e que termina em 5, é o número 15, o que significa que a soma, C, mais D, mais U,
tem que ser igual a 15. Para podermos analisar dinamicamente a resolução deste desafio, apresentamos uma ferramenta HTML que iremos visualizar em detalhe de seguida. Conjunto solução M. Se a soma C mais D mais U é igual a 15, e se C é igual a 1, então a soma dos dois restantes algarismos será igual ao diferencial, ou seja, a 14. Tendo em conta a regra C é menor do que D e D é menor do que U, procuramos todas as combinações possíveis cuja soma seja exatamente igual a 14. Chegamos então à conclusão de que para C igual a 1, temos apenas dois números, o 159 e o 168. Analisemos dinamicamente as opções para C igual a 1. Se a soma C mais D mais U é igual a 15, e se C é igual a 2, então a soma dos dois restantes algarismos será igual ao diferencial, ou seja, a 13. Tendo em conta a regra C é menor do que D e D é menor do que U, procuramos todas as combinações possíveis cuja soma seja exatamente igual a 13. Chegamos então à conclusão de que para C igual a 2, temos apenas três números, o 249, o 258 e o 267. Analisemos dinamicamente as opções para C igual a 2.
Se a soma C mais D mais U é igual a 15, e se C é igual a 3, então a soma dos dois restantes algarismos será igual ao diferencial, ou seja, a 12. Tendo em conta a regra, C é menor do que D e D é menor do que U, procuramos todas as combinações possíveis cuja soma seja exatamente igual a 12. Chegamos então à conclusão de que para C igual a 3, temos apenas dois números, o 348 e o 357. Analisemos dinamicamente as opções para C igual a 3. Se a soma C mais D mais U é igual a 15, e se C é igual a 4, então a soma dos dois restantes algarismos será igual ao diferencial, ou seja, a 11. Tendo em conta a regra, C é menor do que D e D é menor do que U, procuramos todas as combinações possíveis cuja soma seja exatamente igual a 11. Chegamos então à conclusão de que para C igual a 4, temos apenas um número, o 456. Analisemos dinamicamente as opções para C igual a 4. Resumindo, o conjunto solução M é constituído pelos 8 números 159, 168, 249, 258, 267, 348, 357 e 456. A metodologia de varrimento sistemático utilizada foi a seguinte. Fixamos a ordem das centenas, e o valor de arranque é o menor algarismo diferente de 0, ou seja, o 1. Sempre que fixamos um valor para C, deduzimos imediatamente a soma necessária para as outras duas ordens, e por consequência os pares de valores que satisfazem o critério de restrição, C é menor do que D, e D é menor do que U, e que o valor da média das respectivas 6 combinações termina no algarismo 5. Esgotadas as opções válidas para o valor C fixado, incrementamos em uma unidade o valor de C, e repetimos todo o fluxo. Por que é que a média das permutações é sempre 555? Vejamos então. Ponto 1. A fórmula oculta. Ao somar as 6 permutações e dividir por 6 para obter a média, a matemática reduz tudo a uma fórmula muito simples e constante.
é igual ao produto de 37, pela soma dos três algarismos que permutam. Ponto 2. O alvo. O multiplicador é o 37 e termina em 7. Na tabuada, o único número que vezes 7 acaba em 5, é o próprio 5, porque 7 vezes 5 é igual a 35. Ou seja, a soma tem de terminar em 5. Ponto 3. A armadilha. A regra, C, é menor do que D, e D é menor do que U, limita-nos. O mínimo é 1, mais 2, mais 3, é igual a 6. O máximo é 7, mais 8, mais 9, é igual a 24. A nossa soma está encurralada. Ou seja, a soma está entre 6 e 24, o único caminho possível. Qual é o único número que existe entre o limite de 6 e 24, e que termina em 5? É exclusivamente o número 15. Se a soma é igual a 15, o objetivo está traçado. 37 vezes 15 é igual a 555.